Bem, olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de hoje sobre pesquisa com PubMed no Super 8, que é um projeto de extensão do Sistema de Bibliotecas da URGS. O meu nome é Dirce, eu sou bibliotecária do ICBS da URGS, que é o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, e eu vou desenvolver a atividade com vocês aqui hoje à tarde, falando um pouquinho de pesquisa com PubMed. Além de mim, nós contaremos com o apoio da Rosa Mesquita, que é bibliotecária do ICBS, e da Ariel Oliveira, que é estagiária curricular de biblioteconomia na biblioteca do ICBS, e também nos brinda com a sua presença. Antes de iniciar, boa tarde, Rosa, boa tarde, Ariel, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Dirce, boa tarde a todas e todos, e uma ótima capacitação para vocês, cheia de dicas e informações que a Dirce vai passar sobre a PubMed, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa tarde, Dirce, que tenhamos uma ótima tarde de aprendizado, e eu queria dizer que estarei no chat para qualquer dúvida, qualquer necessidade de ajuda, podem falar conosco ali e interagir bastante. Ótimo, excelente, meninas. A gente conta com esse apoio, que é um apoio técnico e também de interação. A nossa atividade é dialogada, também para tirar dúvidas. A gente vai fazer uma apresentação, naturalmente, mas vocês podem ficar à vontade interagindo no chat. Essa é a ideia, que a gente possa ter uma atividade dialogada, e as colegas estão à disposição para auxiliá-los, para dialogar com vocês enquanto eu faço a apresentação. Eventualmente, eu faço pausas e também vou dialogar com vocês no chat, ok? Antes de iniciar a nossa atividade, eu quero apenas deixar alguns avisos importantes para o início. Primeiro, pedir a vocês que preencham o formulário de presença da atividade. A Ariel vai deixar o link para vocês no chat. Este curso é parte de um projeto de extensão e ele gera certificados de extensão, os quais estarão disponíveis em breve para vocês no portal de extensão da URGS. Além desse aviso, quero informá-los que a apresentação que a gente está utilizando hoje está disponível para vocês já no site do Super 8, no nosso projeto, então, e temos o link específico que deixaremos para vocês. Vocês podem, então, utilizar a apresentação, se desejarem, como uma espécie de tutorial para busca de informação na PubMed, para elaboração de estratégias de busca, e até mesmo para ter os links sobre os recursos dos quais falaremos hoje à tarde. Então, fiquem à vontade, já podem acessar e fazer o download da apresentação para utilizá-la, então. Bem, por fim, antes de iniciarmos a atividade, eu gostaria de informar que a nossa atividade está sendo gravada, com a intenção de que seja oportunamente disponibilizada no canal do Super 8 no YouTube, de modo que também possa servir como um guia e oferecer acesso a um número maior de pessoas, enfim, à comunidade como um todo. Bem, como mencionei para vocês, o nosso curso faz parte do projeto Super 8, que é um projeto de extensão das bibliotecas da URGS, que visa formar competências para a gente utilizar mais amplamente a informação científica e tecnológica em especial. O nosso enfoque é a informação técnico-científica, mas também temos algumas atividades mais voltadas a uma agenda cultural e assim por diante. Os cursos do Super 8 são abertos a toda a comunidade acadêmica e também à comunidade em geral, e as horas do curso podem ser aproveitadas como créditos complementares, no caso da graduação. Dizemos isso para que vocês, então, emitam os certificados de vocês e acompanhem, utilizem esse material nas atividades de vocês. Alguns módulos do nosso curso são apresentados nessa tela, provavelmente alguns de vocês já participaram. Nós oferecemos, então, os cursos no decorrer do ano, agora nesse formato online, que deve seguir, então, no próximo semestre, com a tendência de continuar com o ERE na URGS, no ensino remoto emergencial. O Super 8, ele é um projeto, então, de cursos de capacitação, de cursos para ampliar a nossa visão sobre a informação, mas também é uma metodologia para a gente utilizar melhor as fontes de informação, estabelecer formas de busca que nos deem melhores resultados. Super 8 refere-se a 8 passos de pesquisa e uso da informação. Primeiro, reconhecer a necessidade de busca, o nosso assunto de pesquisa,
identificar as fontes e os documentos onde buscamos a informação, o segundo passo, buscar, recuperar e acessar essa informação nas bases de dados, estabelecer, identificar formas de busca, traçar estratégias de busca, é um pouco do que a gente vai fazer hoje na PubMed. Usar essa informação, nós trabalhamos bastante no Super 8 com os gerenciadores de referência, depois de localizar a informação nas bases de dados, organizar essa informação, sintetizá-la para produzir novas informações, que é o que a gente faz o tempo todo na universidade, nos nossos processos de aprendizado, de produção de conhecimento. O sexto passo refere-se a comunicar, depois que produzimos a informação, como vamos comunicá-la, quais os melhores canais e assim por diante. Então, nossos cursos, alguns deles também abordam essa questão. O outro passo, ser lido e ser avaliado, como usar ferramentas que favoreçam a visibilidade da nossa produção, e assim por diante. E avaliar, o tempo todo a gente se perguntar, estamos utilizando as fontes adequadas, estamos fazendo a pergunta de pesquisa de forma adequada, e assim por diante. Se perguntar no decorrer do processo, se o nosso caminho na busca por informação, de uso de informação, está bem, ou se a gente precisa aprimorar isso, e aí, para isso, a gente tem o apoio das equipes das bibliotecas URGS. Então, essa é a metodologia que serve de base para a elaboração dos cursos que trabalhamos com vocês, inclusive este, sobre a PubMed. PubMed é nosso enfoque hoje, então, vamos falar dessa base de dados internacional, de reconhecimento global, de relevância única na área da saúde, embora haja diversas outras fontes de informação, assim também relevantes. A PubMed é uma base de dados referencial de acesso livre, produzida pelo NCBI, esse órgão que é ligado à National Library of Medicine dos Estados Unidos, e disponibilizada de forma livre na internet. Ela é uma base referencial. O que significa isso? Que ela fornece as referências e os resumos e as informações associadas às publicações, e não necessariamente o texto completo das publicações. Bases de dados referenciais têm essa função de fornecer o acesso à informação de referência e, a partir dela, a gente ter acesso à informação naquela base mesmo ou em outras. A gente pode fazer uma relação de bases de dados referenciais a partir, por exemplo, da PubMed. Temos também a Embase, que é uma base referencial da área da saúde muito relevante e que está disponível no portal de periódicos da CAPES para toda a comunidade acadêmica. Temos também bases referenciais como a Web of Science, Scopus, que são de acesso restrito via portal de periódicos também, mas para a comunidade acadêmica. Essas bases são multidisciplinares, atendem diversas disciplinas, enquanto a PubMed é uma base especializada, a PubMed e a Embase que citamos. E elas são especializadas na área da saúde correlatas. A cobertura da PubMed, em termos de literatura internacional, é de cerca de 30 milhões de referências. É bastante conteúdo. Ela tem um escopo delimitado, naturalmente, as bases têm, em termos de periódicos que ela indexa, ou seja, que ela seleciona para reunir na sua base de dados, cobrindo, em especial, as ciências biológicas, ciências da saúde e áreas correlatas. Nós usamos muito o termo áreas biomédicas, que é um esforço de cobertura, não é apenas ciências da saúde, mas cobre, então, as biológicas e todas essas áreas relacionadas. Então, é uma fonte de informação bastante relevante, utilizada amplamente no mundo todo, e sobre a qual, então, a gente vai falar um pouquinho hoje. Para iniciar, é bom a gente diferenciar algumas bases de dados que compõem a PubMed. Então, vamos falar assim. Na PubMed, a gente vai circular pela base e vai encontrar os nomes PubMed, PubMed Central e Medline. Muitos de nós falamos Medline e PubMed como se fossem a mesma fonte de informação. E nós queremos deixar claros para vocês o que uma é, o que a outra base é, e assim por diante. Então, PubMed é a base de dados referencial que reúne os conteúdos da Medline e também diversos outros recursos da NCBI.
PubMed é um grande guarda-chuva, é a base ampla e ela inclui a Medline, que é a base referencial da National Library of Medicine dos Estados Unidos. Então, a Medline é parte da PubMed, mas elas não são a mesma coisa. Então, é importante a gente ter clareza disso. Quando a gente busca na PubMed, a gente busca na Medline e vários outros recursos do NCBI que estão dentro da PubMed. Além disso, nós vamos circular lá pela PubMed e encontrar a PubMed Central. Em alguns momentos, a gente clica em um artigo e cai na PubMed Central. O que é a PubMed Central, então? Ela é a base de dados de texto completo dos periódicos de acesso aberto indexados pela PubMed. Então, é uma base que reúne periódicos de acesso aberto das áreas da saúde, e, em especial, né, saúde biológicas, e que estão disponíveis lá na PubMed. Esta PubMed Central, ela não é uma base referencial, ela é uma base de texto completo. Ela também está dentro da PubMed. Quando a gente pesquisa na PubMed, a gente também recupera a PubMed Central, mas não são a mesma coisa. A PubMed é mais ampla e a PubMed Central é uma base dentro da PubMed. Por fim, a Medline, que eu falei para vocês já, que é a base bibliográfica da NLM. Então, é a principal componente da PubMed, a Medline, é o principal corpo, né, de artigos, de materiais, de periódicos, de qualidade, digamos assim, é a Medline. Ela é uma fonte bastante tradicional, ela antecede a PubMed, não é? E ela também, então, tem os seus artigos no escopo da PubMed. Quando nós pesquisamos na PubMed, como eu disse, pesquisamos também na Medline. Vejam que tem aqui alguma coisa de cobertura de tempo, que colocamos na apresentação para vocês, de 1946 até o presente, e alguma coisa de literatura que tem na PubMed um pouco mais de tempos atrás. Tem uma informação importante sobre a Medline, que é o seguinte: todos os artigos da Medline são indexados com os termos MESH. Nós vamos falar do MESH, que é o vocabulário controlado da Medline, da NLM, NLM, National Library of Medicine, e então, todo o material que está na Medline é indexado com os termos MESH. Tem os termos MESH, que nos ajudam a recuperar a informação. O que não está na Medline e está só na PubMed pode não ter os termos MESH. Então, essa informação é importante porque se a gente está buscando apenas com termos MESH, a gente pode excluir o que está na PubMed. Então, temos que ter clareza. Todos os artigos da Medline têm os termos MESH, estão indexados. Nem todo o conteúdo da PubMed, os outros recursos, têm termos MESH. Se nós decidimos buscar apenas por termos MESH, em algum momento, e pelo campo que busca os termos MESH, a gente pode excluir outros conteúdos da PubMed, ok? Então, fica essa dica para vocês, que é um pouco teórica, mas que é importante, porque assim a gente conhece bem a base e os seus conteúdos, tem uma ideia geral dos seus conteúdos, então, dessa forma. Outra coisa que a gente traz, outra informação que a gente traz aqui para vocês, é esse gráfico, então, que informa sobre os tipos de publicações que nós temos disponíveis na PubMed. A maior parte, claro, são artigos científicos, artigos publicados em periódicos, e outros tipos de documentos. Há também os livros, né, que fazem parte da coleção de e-books da NCBI, tem outros documentos, tem os editoriais, tem as revisões, e assim por diante, outros tipos de documentos. Mas, em sua grande maioria, são artigos, então. Nós temos lá também os clinical trials, revisões sistemáticas, análises de eventos, uma série de outras publicações que estão indexadas na PubMed. Bem, antes de ir para uma base de dados, nessa metodologia que eu falei para vocês do Super 8, a gente gosta de estimular um pouco a reflexão sobre o que é necessário fazer para fazer uma boa pesquisa bibliográfica. Então, partimos da seguinte questão: a importância de definir uma questão de pesquisa antes de fazer a pesquisa bibliográfica. Qual é a minha necessidade de informação? O que eu preciso? O que eu preciso buscar?
E aí vocês dirão, mas eu estou pesquisando sobre Covid-19. Ok, esse é um tema de pesquisa, mas qual é a sua questão? O que você precisa saber? Faça a pergunta de pesquisa para você, porque isso vai deixar bem claro qual o tipo de informação, que informação você precisa. E isso é importante para definir palavras-chave e fazer a combinação dessas palavras-chave na estratégia de busca. Então, ter uma questão de pesquisa definida é muito importante. Quando a gente fala em definir, ela pode ser só uma questão de pesquisa inicial, que vai ser aperfeiçoada, mas que tem algumas relações ali. Então, no caso, a gente usou o exemplo, estou pesquisando sobre Covid-19. Então, poderíamos pensar assim, quais os efeitos da Covid-19 sobre os idosos? É uma questão de pesquisa. E aí nós já relacionamos, vejam só, Covid-19 com idosos. Então, isso deixa mais claro para a gente o que a gente precisa pesquisar na base de dados. Outro tópico importante é identificar os termos de pesquisa. Vamos falar sobre o MESH, Medical Subject Headings, que é o vocabulário controlado da NLM, que é usado, então, para indexar artigos na Medline, que é o corpo principal da PubMed. O MESH é muito importante para a pesquisa na PubMed, e ele é a base para pesquisa em outras bases de dados, que vai ser adaptada conforme o vocabulário daquelas bases. Então, como é o termo de pesquisa que eu quero localizar na PubMed? No MESH, como se usa? Vamos ver sobre isso hoje. Quais os sinônimos? Há variações desse termo? Temos termos livres, além daqueles que o vocabulário nos diz, termos que a gente identifique que possam ser relacionados a essa temática? E aí vai colocando no papel, ou no papel, ou no seu arquivo, não é? E vai elaborando, assim, as palavras-chave que você acredita que tenham relação com o seu tema de pesquisa, porque isso ajuda muito na hora de elaborar a estratégia de busca. As estratégias de busca é importante que sejam elaboradas quando são um pouco mais complexas, como os operadores booleanos AND, OR ou NOT, dos quais nós vamos falar, e de outros operadores de pesquisa. Então, em seguida a gente vê um pouco mais de detalhe os operadores booleanos e os operadores de pesquisa, tá? Mas eles são importantes para fazer a busca em grandes bases de dados, como a PubMed, para a gente chegar a resultados mais específicos daquilo que a gente quer e ganhar tempo para a leitura dos documentos e não só ficar olhando resultados, não é? Outra dica importante que não queremos esquecer e, portanto, colocamos aqui é o seguinte: sempre que vocês puderem, elaborem estratégias de busca em arquivos de texto sem formatação. A gente vai ver que a gente vai para a PubMed e tem um campo de busca lá, na base. Porém, a gente não vai fazer estratégias de buscas complexas escrevendo na base de dados, porque a gente pode se perder, é sempre importante ter um arquivo. E aqui a gente fala no WordPad, porque o Word, por exemplo, ele já deu alguns problemas com alguns usuários, né, que vão fazer a busca na base de dados, carregando códigos, então dando resultados diferentes. A nossa dica é, elaborem estratégias de busca no WordPad, e depois copiem e colem para o campo de busca da PubMed. A gente vai fazer um exercício aqui de busca, e então vocês terão essa informação, poderão visualizar como isso fica para ter uma experiência assim também, ok? Mas é importante, isso é importante até para guardar a estratégia de busca e utilizá-la em outro momento, embora a gente possa salvá-la na base de dados, ou guardar a estratégia de busca para que a gente possa inseri-la na metodologia de pesquisa quando isso é necessário, em especial quando a gente está fazendo um artigo de revisão sistemática e assim por diante, é necessário informar pelo menos os termos de pesquisa ou a estratégia de busca como um todo. Então, guardem, elaborem no WordPad sempre que possível e guardem a estratégia de busca de vocês. Nessa tela, a gente apresenta para vocês 3 operadores booleanos que são bastante utilizados em diversas bases de dados. Provavelmente vocês já ouviram falar deles. Quando a gente está fazendo pesquisa de informação em saúde, os operadores ganham importância porque a informação em saúde, ela é extensa, nós temos muita informação. A PubMed é uma grande base de dados,
como chegar à informação que queremos, não é? E por isso temos recursos, então, para a elaboração de estratégias de busca. No caso dos operadores booleanos, o AND é usado para conectar diferentes termos de pesquisa. Vejam aqui no nosso exemplo, por exemplo, nós temos COVID-19 and, vou falar em português, né, lesão renal aguda. Então, eu quero pesquisar sobre COVID-19 e lesão renal aguda. Eu estou buscando pelos dois termos, quero publicações que falem dos dois termos. Aí nós usamos o operador booleano AND para conectar os dois termos de pesquisa. O que a base vai fazer? Recuperar documentos que contêm os dois termos de pesquisa. Se um documento falar apenas de COVID-19, não será recuperado neste caso. É uma forma de fazer uma pesquisa mais específica, que trará um pouco menos de documentos, mas mais relacionados àquilo que a gente quer buscar aqui. Depois nós temos o operador booleano OR, que é muito utilizado para pesquisar variações de sinônimos. Eu quero buscar uma coisa ou outra. Então, no nosso exemplo aqui, COVID-19 ou 2009 nCoV disease, que é um dos termos utilizados para falar de COVID-19 na literatura. Um ou outro. O que acontece aqui? A base amplia, ela vai buscar um ou outro. Se tiver apenas COVID-19 no documento, ela vai trazer. Se tiver apenas o outro termo, ela também vai trazer. O OR é muito importante, assim como o AND, porque nós vamos precisar buscar sinônimos. Em vários momentos, na área da saúde, a gente precisa ter em mente sinônimos. O termo certo, recomendado pelo MESH, digamos, no caso da PubMed, e os seus sinônimos e termos livres. Então, esses dois operadores a gente vai usar com frequência em pesquisas, assim, mais elaboradas em bases de dados. Depois nós temos o operador booleano NOT. O NOT exclui documentos que não têm um determinado termo de pesquisa, ou seja, algo que nós não queremos recuperar. Digamos que estamos trabalhando com drogas relacionadas à COVID-19, mas não queremos nada que fale, que trate da droga Arbidol. Então, nós vamos fazer a busca por COVID-19, not Arbidol. E assim nós vamos recuperar documentos, mas sem a palavra Arbidol. Aqui, é claro, a pesquisa está simples, mas ela já mostra, então, que nós usamos o not para excluir alguma coisa que não queremos buscar naquele momento. Claro, quando a gente exclui, a gente tem que ter ciência clara do que a gente está excluindo. Então, a clareza do que é esse nome, do que ele pode envolver, o nome da droga Arbidol, se ele envolve alguns outros componentes que a gente não queria excluir e assim por diante. Ou seja, o NOT tem que ser usado com bastante cuidado. Depois, há outros operadores de proximidade que a gente utiliza para fazer as pesquisas. Muitas vezes, a própria base de dados monta para nós a pesquisa. A gente vai ver que, no caso da PubMed, em especial, quando a gente usa sinônimos, o operador OR, por exemplo, a gente vai precisar usar os parênteses. O que os parênteses fazem? Eles definem a lógica de precedência de resolução da questão pela base de dados. O que a base de dados vai fazer no nosso exemplo aqui, COVID-19 and AIDS, ou ela vai, então, solucionar primeiro o que está entre parênteses e depois somar com COVID-19. Isso é diferente do que se não tivesse parênteses na questão. Então, sempre que vocês tiverem um termo e seus sinônimos, utilizem parênteses para fazer a questão. Nós teremos exemplos em seguida para ver isso melhor. Então, parênteses para unir termos relacionados a sinônimos, variações, ou alguma questão assim relacionada. Vários termos com um mesmo, com outro operador e assim por diante. Veremos os exemplos. Nós também temos o recurso asterisco para ampliar as nossas buscas com as variações de uma palavra a partir de um prefixo ou radical. O asterisco serve para fazermos a busca, então, a partir de um radical por várias palavras relacionadas, ou extensões deste radical.
Vejam no nosso exemplo aqui, a gente tem epidemic, e pode buscar, então, quando a gente busca pelo asterisco, pode buscar por epidemic, epidemiological e etc. Várias outras variações. É o caso do child e children, por exemplo. A gente também usa lá para fazer essa busca, quando a gente quer buscar as variações. Mesmo que a gente saiba que o termo é child. A gente usa, então, o asterisco e busca as variações. Esse asterisco, ele amplia bastante, em geral, os resultados. Então, a gente vai usá-lo quando a gente realmente, eu quero ver as várias variações das palavras. Ou usamos apenas os termos conforme a necessidade. Nós não podemos usar o asterisco com aspas em momento algum. As aspas, por sua vez, são usadas para termos compostos. Tinha o exemplo anterior, vou mostrar para vocês aqui. Então, vacina de Covid-19, não é um termo composto, Covid-19 vacina, e vocês podem usar, então, devem usar aspas para termos compostos, porque assim a base de dados vai buscar o termo inteiro, como nós queremos, e não apenas Covid-19 ou vacina separada. Então, aspas são muito importantes na busca por termos compostos. A PubMed é uma exceção em termos das bases de dados, ela aceita aspas ou parênteses quase com o mesmo sentido. Há quem prefira usar parênteses ao invés de aspas. Mas é mais comum a gente utilizar aspas para termos compostos, ok? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, antes de voltar um pouquinho para o chat, é em relação a pico e pico. Nós temos, o método pico é utilizado na área da saúde para construção de perguntas de pesquisa e buscas de evidências, em especial nas áreas clínicas. Então, o pico auxilia na construção de uma pergunta de pesquisa e, assim, apoia a elaboração de uma estratégia de busca. Lembram que no início eu falei sobre a importância de definir uma questão de pesquisa claramente, da gente ter clareza do que quer buscar na hora de ir para a base de dados? A informação em saúde, ela é tão desenvolvida que ela tem esses métodos que foram desenvolvidos no decorrer do tempo. O PICO, ele é uma sigla para definir, então, basicamente, paciente, população ou problema que a gente quer buscar. No nosso caso, relacionando os efeitos da COVID sobre os idosos, então, nós seríamos os idosos com COVID, não é? A intervenção ou interesse, que nós temos indicação ou interesse, nós poderíamos ter uma intervenção com um fármaco, por exemplo. Um procedimento padrão de comparação ou placebo não intervenção, que é o C, então nós poderíamos ter um outro fármaco para comparação, e o O relacionado ao desfecho ou resultado esperado. O método PICO, ele é bem sofisticado, ele requer que a gente tenha um tempo para se dedicar a ele. Quem tem hábito de trabalhar com o PICO na área da saúde já trabalha com muita facilidade. Em especial para pesquisa clínica e revisão sistemática, é recomendado que se conheça, então, o método PICO. E ele tem as extensões que estão aqui abaixo, T e S, PICOTS, que é relacionado ao tempo, então, a cobertura de tempo que nós queremos recuperar, digamos, eu quero pesquisas de 2010 a 2020, e do tipo de estudos. Study design, então, tipo de estudos, eu quero buscar apenas, digamos, ensaios clínicos e assim por diante. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, nós deixamos um link aqui no material que uma biblioteca da USP elaborou e que está muito bom, que vocês podem buscar mais informações. Hoje, para que a gente possa ter uma visão geral da PubMed, nós não trabalharemos com PICO, mas deixamos essa dica para vocês da importância, então, para quem quer desenvolver pesquisas mais especializadas na própria PubMed, e daí com enfoque em saúde clínica, né, utilizando o PICO. Há também uma variação do PICO para pesquisa básica, não clínica, que envolve um número menor de variáveis, dado que não tem intervenção,
não tem comparação, enfim. Então, para a pesquisa básica também há essa alternativa do Pico, embora seja bem menos utilizada. E por falar em Pico e por falar em revisão sistemática, nós também hoje não temos a pretensão de fazer um curso sobre revisão sistemática, hoje vamos falar da base de dados, então deixamos para vocês dois links aqui, o primeiro de um curso gratuito que é oferecido pela Unicamp, via Coursera, é um curso bastante consistente e excelente, então recomendamos a todos vocês que queiram trabalhar com revisão sistemática e meta-análise, e que não tenham ainda conhecimentos suficientes, que busquem saber, então, lá no curso da Unicamp, que é um curso gratuito sobre, então, revisão sistemática e meta-análise, envolvendo as diversas etapas da revisão sistemática e não apenas a pesquisa bibliográfica. O curso é bastante interessante e recomendamos para vocês. Se vocês quiserem informações sobre as fontes e estratégias de busca para revisão sistemática, indo além da PubMed, inclusive, vocês têm uma outra apresentação, que está aqui do outro lado do nosso slide, e que é, então, um material da Biblioteca da Faculdade de Medicina, que realizou esse curso no Super 8, no ano de 2019, e que tem, então, dicas bastante importantes sobre a elaboração de estratégias de busca e busca de estudos para a revisão sistemática. O link também está aqui e vai complementar, então, as nossas falas de hoje sobre a base de dados, tá ok? Antes de seguir, deixem-me voltar para ver como é que vocês estão. Estamos indo bem? Como vocês estão? A Daniele estava perguntando qual a diferença entre uma base referencial e uma base bibliográfica. Na verdade, a base referencial, ela também é uma base bibliográfica. Há bases de dados referenciais e de texto completo, em geral, além de outras bases de dados com outros recursos e ferramentas. Então, a base de texto completo, ela fornece o texto completo dos documentos que ela cobre, enquanto referencial, ela fornece referências e resumos, então, daqueles recursos que ela está fornecendo, e não necessariamente o texto completo. Então, a diferença que existe é entre base referencial e base de texto completo. As duas são bases de dados bibliográficas, ok? É importante a gente ter clareza dessas coisas das bases de dados, porque a gente vai mencionar isso, não é, Daniele, na nossa metodologia, a gente vai dizer, fiz um artigo de revisão pesquisando em tais bases bibliográficas, e então é bom a gente ter esse conceito claro. Bases bibliográficas podem ser referenciais ou de texto completo em geral, ok? Então, agora, antes de seguir, eu vou falar do MESH, dos termos MESH, mais especificamente, e aí do Medical Subject Idents, que é o vocabulário controlado da NLM, o vocabulário controlado usado na Medline e em outras várias bases de dados que utilizam, então, o MESH. O MESH é o ponto de partida para a gente definir os termos de busca na PubMed Medline. Então, nós vamos trabalhar com essa questão de pesquisa como a COVID-19 afeta os idosos. O que a gente já tem aqui? Eu tenho a questão da COVID e idosos. O que a gente vai fazer primeiro, depois de definir a questão de pesquisa? Vamos identificar como esses termos são definidos no MESH. Vamos verificar qual é o termo certo para COVID-19, qual é o termo certo para idosos. E se há sinônimos já definidos lá na base de dados, já identificados na base de dados. Então, vamos usar o termo certo, se quisermos os sinônimos, e se quisermos ainda os termos livres que eu falei para vocês. Ou seja, vamos adicionar sinônimos, variações e termos livres na nossa estratégia de busca, conforme o nosso interesse de pesquisa. Nós temos, via PubMed, uma forma de busca apenas pelo MESH. Vou mostrar para vocês hoje, no final da apresentação, que dentro do próprio MESH, a gente pode fazer a pesquisa por informação na PubMed. Quando a gente faz a pesquisa pelo MESH, a gente não consegue incluir sinônimos, variações e termos livres. Então, aquela pesquisa especializada via MESH é apenas com termos MESH, tá bem?
Bem, a partir do MESH, eu vou voltar um pouquinho na linha anterior, a partir do MESH, a gente pode definir estratégias de busca, então, e levá-las para outras bases de dados, como a BVS Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde Lilacs, que é uma base de dados da América Latina e Caribe. Ela também tem o seu vocabulário controlado, que é o DEX, mas ela é muito baseada no MESH, e em outras bases de dados, enfim, como a Web of Science, como a Scopus e assim por diante, porque aí nós já sabemos qual é o termo mais utilizado ou o termo certo para a busca por Covid-19. Na Embase, por exemplo, a Embase tem um outro vocabulário controlado, então a gente elabora a estratégia de busca para a PubMed, vai para a Embase e adapta conforme o vocabulário controlado da Embase. Não basta eu elaborar a estratégia de busca, copiar e colar lá. Então, eu preciso adaptar. Mas, de qualquer forma, tenho em mente, assim, para quem está conhecendo essa questão de vocabulário controlado agora, etc. e tal, que o MESH é o principal vocabulário controlado na área da saúde. E ele é um vocabulário que define termos, então, a gente vai ver depois, e suas relações com outras palavras, uma hierarquia de termos dentro daquela área, etc. e tal. Bem, a interface da PubMed mudou em 2019, não é? E há uma série de perguntas frequentes sobre o que aconteceu com o MESH a partir disso. A mudança da interface da PubMed não teve qualquer interferência sobre o MESH. O MESH não mudou, ele continua igual, ele é atualizado, é claro, todo momento. Mas ele não mudou, ele continua igual na sua interface e na sua função, que é identificar termos, definir termos e assim por diante. Bem? E o que tem de novo, então, na nova interface da PubMed que surgiu em 2019? Bem, além da mudança da interface, do visual em si, não é, de tornar a base mais moderna visualmente, há algumas implicações sobre a pesquisa. Quando a gente faz a busca básica lá na PubMed, nós vamos ver depois esse exercício. A gente vai digitar Covid-19 e a base de dados vai buscar por Covid-19 e também por outros sinônimos que ela identificar que estão relacionados a isso. Ou seja, a nova interface está ampliando a busca do nosso termo digitado também para sinônimos. E isso amplia um pouco a sensibilidade da busca, não é? Então, amplia o número de resultados. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende do que a gente quer buscar. Então, se a gente não quer que a base de dados amplie, se a gente quer que ela fique só no termo MESH, a gente vai ter que traçar uma estratégia para ela fazer isso. Então, tenhamos ciência que agora, quando a gente digita Covid-19 na base de dados, ela também busca por sinônimos, por exemplo, coisa que a base não fazia antes. Foi inserida uma certa inteligência artificial na base de dados, mas é preciso que a gente, então, depois de fazer a busca, visualize o que a gente está buscando realmente ali. Eu vou mostrar para vocês. Nessa ampliação do termo, ela também está incluindo variações do inglês britânico e americano de palavras, alguma coisa, alguma sensibilidade assim, plural, então eu falei antes, child, children, sinônimos e algumas outras variações. A gente tem só que conferir se a gente quer isso. Então tá, isso ficou assim ampliado, mas tenham clareza que a busca não é completa, ou no sentido de ser uma busca de alta sensibilidade para a revisão sistemática, apenas porque nós digitamos um termo e ele foi buscar os sinônimos. Primeiro, essa busca deve ser revisada. E depois, a gente tem que ter certeza que não está faltando nada ali, que não faltou algum sinônimo, que não faltou algum termo livre. Então, ela não é completa, mesmo que ela amplie a busca. Ela tem a sensibilidade da máquina, mas é preciso que a gente vá lá e insira a sensibilidade humana, de especialistas em saúde, em especial, de especialistas da área, de estudantes da área, de pesquisadores da área, do profissional da área, que vai dizer, disse não é só Covid-19, fala-se Covid também, e assim por diante.
E aí vem a dica que todo bibliotecário que vocês ouvirem, ou pelo menos todos os que eu ouvi falando de PubMed, vão dizer: priorizem a construção manual da estratégia de busca naquele arquivinho do WordPad que eu falei para vocês. Elaborem a estratégia, testem, coloca na base de dados, cola, vê o resultado, priorizem, façam a construção manual. Não confiem apenas no algoritmo da base de dados. Ou se vocês não querem fazer, porque a base já está fazendo muita coisa, então vejam lá na busca avançada, eu vou mostrar para vocês como vocês visualizam o histórico para ter ciência do que essa busca ampliada que a PubMed está fazendo está realmente buscando. Tenham a clareza disso, porque se vocês colocarem no artigo de revisão de vocês que vocês buscaram apenas por Covid-19, na verdade, a base de dados buscou por várias outras questões. Então, venham até o histórico da pesquisa e façam essa conferência, tá bem? Há quem ame e há quem odeie essa nova funcionalidade da PubMed. Então, há muitas perguntas, por que agora, quando eu pesquiso, está acontecendo isso, está vindo mais coisa? É por isso, porque o algoritmo da nova interface da PubMed está ampliando também para a busca de sinônimos e termos livres, ok? A gente fez uma série de falas teóricas, eu sei que é meio complexo até aqui, porém, a gente quer fazer um curso que traga essas informações relevantes para vocês, mesmo que elas sejam pinceladas antes de ir para a base de dados. Agora, então, a gente vai para a base de dados propriamente, vai fazer algumas pesquisas lá. E aí, como a gente acessa a PubMed? PubMed é uma base de dados de acesso livre, a gente digita PubMed no Google, ou digita o endereço do NCBI aqui para acesso direto e acessa a PubMed livremente em qualquer lugar do planeta. Mas ela também está disponível via portal de periódicos da CAPES, lá na busca por base. Então, o portal de periódicos CAPES tem uma série de bases de dados, entre elas a PubMed. Isso significa que quando a gente busca no portal de periódicos por assunto, por exemplo, a gente também está buscando dentro da PubMed. Mas é outro recurso de pesquisa. A gente sempre vai priorizar fazer a busca na própria base de dados, ok? Essa é a tela inicial, então, da PubMed. Nós vamos lá agora acessar a base de dados e navegar um pouquinho por ela. Sempre importante, falamos sempre nos nossos cursos para vocês, que quando vocês entram numa base de dados, observem na primeiro impulso que a gente tem, até porque nessa geração Google que estamos, não é? É digitar, fazer uma pesquisa ali. Convidamos vocês a observar a base de dados. Primeiro, vejam aqui os recursos, o primeiro ícone que tem aqui abaixo da base de dados, ó, recursos, perguntas frequentes e guia do usuário. Muito importante. A gente não tem muito tempo para ficar lendo tutoriais, não é? Mas para bases especializadas como a PubMed, um tutorial, uns 10, 20 minutos que a gente dedica a algumas perguntas frequentes podem resultar em ganho de tempo. É importante, então, a gente saber que tem uma ajuda aqui. Depois a gente tem outras coisas aqui abaixo, vejam, recursos, nós vamos falar no final das clinical queries, vou mostrar para vocês esse recurso para uma busca mais especializada, de revisão sistemática e outras coisas. Aqui do outro lado, vou pular esse downloads aqui, Explore, tem um mesh. Vejam aqui abaixo desse globozinho, já tem um mesh. Então, não é só a caixa de busca que importa em termos de PubMed. Aqui está o mesh, nós vamos partir para ele, em breve nós vamos acessá-lo em seguida. Então, vamos, por exemplo, então entramos na PubMed, vejam só, meu impulso é digitar aqui Covid-19, a busca. Eu posso fazer isso? Eu posso, eu vou fazer a busca, né, minha liberdade. Porém, eu vou convidá-los a vir comigo, então, primeiro nós vamos acessar o mesh. Clicando aqui em Mesh Database, nós vamos sair da PubMed e acessar o mesh. E o mesh não é uma base de dados bibliográfica, como a gente estava conversando antes. O mesh é um vocabulário controlado. E aí nós vamos fazer a busca agora sim, pelo termo. Queremos saber o termo certo para Covid-19. Claro, agora já está meio estabelecido, né? É claro que é Covid-19, mas eu poderia buscar por Covid aqui, eu não tenho certeza. E fazer a busca por esse termo.
E aí nós veremos os vários termos relacionados à Covid. E vejam que há uma série de termos novos, que em geral apareceria aqui, então, o termo, e pronto, aqui ao lado está aparecendo, vejam ao lado de cada palavra, conceito suplementar, porque é um conceito novo no MESH. Depois eu vou buscar por idosos e vocês vão ver que não tem esse conceito suplementar. Então, aqui nós vamos ver que tem várias questões relacionadas à COVID, qual que a gente quer, não é? Esses são os termos do MESH relacionados à COVID. Encontramos aqui COVID-19, deve ser esse. Vamos clicar nele e vamos entender o que está acontecendo aqui. Como ele é um conceito novo, eu falei para vocês, está escrito aqui conceito suplementar. Em breve isso aqui vai sair, vai virar um conceito frequente, presente no MESH, e não vai ter essa definição aqui do lado de conceito suplementar. Mas o que nós temos, então? O termo certo para COVID-19 no MESH é COVID-19. Tem uma definição para a gente ter certeza de que se trata dessa doença que a gente quer buscar. E temos o que mais? Temos uma série de outras informações que a gente pode usar aqui para busca no MESH, mas eu quero chamar a atenção de vocês para os entry terms, que são os sinônimos. A PubMed já identificou, então, o MESH, que o termo COVID-19 tem tais sinônimos. O que a gente vai fazer, então, a partir disso? Vejam, não é um nem dois, são vários sinônimos. Então, talvez, se a gente buscar apenas por COVID-19, a gente deixe algo de fora. Então, a importância de verificar se há sinônimos. O que nós faremos a partir disso? Bem, nós copiaríamos esses sinônimos, copiaríamos o termo MESH, abriríamos o nosso WordPad, não é? E começaríamos a compor a nossa estratégia de busca. Então, basicamente, é na mão que nós vamos fazer isso, não tem outro recurso. Isso para fazer uma pesquisa, né, mais qualificada e tal, utilizando os sinônimos e o termo certo. Então, nós temos o termo certo, que era COVID-19, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, e os seus sinônimos. Lembrem que eu disse para vocês que a gente tem, então, que usar o operador booleano OR para buscar os sinônimos. Então, o que nós faríamos agora? Bem prático, né? Opa. Vamos colar aqui os sinônimos. Quando são termos compostos, nós vamos atribuir aspas, e assim nós vamos formar a nossa estratégia de busca. Vejam o que eu estou fazendo. Nada, assim, se é termo composto, usa aspas, senão não é necessário. Então, o que nós estamos fazendo é pegando os sinônimos que a própria base nos deu e elaborando a nossa estratégia de busca a partir daqueles termos. É trabalhoso? Bem, um pouquinho, mas nem tanto assim. Vejam só, eu vou fazer isso direitinho e tal. Parei aqui, digamos que era só isso. Então, para buscar COVID-19 na PubMed, vou deixar esses outros de lado, digamos que eu peguei todos, a gente iria fazer a busca pelo menos por isso aqui. O termo certo, que é COVID-19, mais os outros. E aí nós iríamos para a base de dados. Para isso que serve um vocabulário controlado, para a gente identificar o termo certo e fazer a busca, e os seus sinônimos, e fazer a busca na base de dados. E aí lembrem que eu falei para vocês dos termos livres, aqueles que não são nem o termo certo, nem o sinônimo, mas que, de repente, eu vi na literatura que tem, ou eu sei que a gente fala lá no hospital, a gente fala assim. Então, eu vou botar ele também aqui. Vou colocar um operador booleano e, digamos, se COVID fosse apenas COVID, COVID-20, vou colocar qualquer coisa, COVID-20. Então, eu vou colocar esse termo também. É um termo livre que eu inseri. E, a partir disso, nós vamos fazer a busca na base de dados. Nós fizemos a busca e identificamos o termo COVID-19. A nossa questão de pesquisa são os efeitos da COVID nos idosos. Então, está nos faltando um termo, que são os idosos. Aí, a gente vai fazer a pesquisa por idosos e vai identificar o termo certo. Encontramos os idosos aqui, aged.
E aí vamos ler o que diz o vocabulário controlado. Vejam a importância, quando a gente está na saúde, isso ganha ainda mais importância. Vejam o que ele diz, uma pessoa de 65 a 79 anos. Ou seja, e ainda diz, para pessoas mais velhas de 79 anos, use tal termo. Então, vamos conferir o outro termo. Porém, ainda aqui no idoso, então, idoso é aged, o termo certo, e os sinônimos são elderly. Não sei falar isso, tá? Desculpa. Mas tem um sinônimo, então, aged e elderly. O que eu vou fazer com isso? Eu vou trazer para o meu rascunho aqui da estratégia de busca e vou colocar o sinônimo aqui. Estou compondo a minha estratégia de busca. Porém, eu quero os idosos, todos os idosos, também aqueles que têm mais de 80 anos. Então, como que eu vou conferir isso? Não basta eu copiar o que o vocabulário controlado está me dizendo aqui. Ele está dizendo, veja esse termo, eu vou ver aquele termo. Então, agora nós temos aqui o termo para falar de pessoas de 80 anos ou mais. O termo certo é esse. Vou copiar lá para o nosso rascunho. O termo certo é esse. Ele é um termo composto, vai entre aspas. Feito isso, vou colocar aqui, né? E vou seguir. Quais são os sinônimos de 80 anos ou mais? Vou lá para o vocabulário controlado e vejo aqui, ele está me dando sinônimos. E aí eu vou compondo a minha estratégia de busca. Parece trabalhoso, mas depois de feito isso, eu tenho uma estratégia de busca bem elaborada e que vai cobrir, então, os idosos de 65 anos em diante. E aí, se você quer pesquisar de 60 anos, você vai ter que descobrir no vocabulário controlado que grupo etário é esse para a saúde, ok? Então, aqui nós temos dois conjuntos agora. Nós encontramos o termo certo, os dois termos certos para idoso, e encontramos o termo certo para Covid-19. Estamos elaborando a nossa estratégia de busca. E com base em quem? Com base no MESH. Vocês compreendem que no MESH vocês vão buscar termos de pesquisa e não necessariamente bibliografias, literatura? Isso fica claro para vocês? Ótima questão, Luciane. Ótimo, vamos colocando se isso fica claro para você. Mas eu preciso buscar, a Luciane pergunta, mas eu preciso buscar todos os sinônimos, uma vez que a PubMed está fazendo isso na ampliação da busca, poderia analisar a busca e acrescentar o que é necessário? Sim, a princípio sim. Vamos fazer a busca apenas por Covid-19, por exemplo, ou apenas pelos dois termos lá de idosos e não colocar os sinônimos, e ver se o resultado é o mesmo. Eu tenho feito esse exercício várias vezes, Luciane, e os resultados estão muito próximos, mas poucas vezes foram iguais. Então, por exemplo, se é uma pesquisa de revisão sistemática, alguma coisa assim, é bom incluir todos os sinônimos. Às vezes, a gente coloca os sinônimos e o resultado não fica muito bom, então a gente tira e faz apenas a busca. Então, a estratégia de busca, ela não é simples. Tem um pouco disso do que a Luciane está falando. Eu posso testá-la apenas com os termos e depois acrescentar os sinônimos. Ou eu posso testá-la com sinônimos e tirá-los depois. Ela é uma construção, isso é importante a gente ter clareza. Vejam aqui, como eu estou buscando dois conjuntos de informação com sinônimos, eu vou querer buscar por Covid-19 e idosos. Então, agora me falta o quê? Me falta acrescentar o AND, que é o operador de pesquisa que se refere a E. Eu estou juntando, então, Covid-19 e idosos. Eu fiz aqui, mas na apresentação tem essa informação, nós vamos ver mais lá. Então, vamos fazer esse teste para ver o que a Luciane colocou, para a gente ver o que acontece, tá bem? No vocabulário controlado, então, creio que vocês compreenderam, buscamos os termos de pesquisa, que está aqui nas telas para vocês e tal, para vocês visualizarem. Agora a gente vai fazer uma busca básica. Eu mostrei para vocês como buscar os termos para elaborar a pesquisa, uma pesquisa mais elaborada, mas primeiro a gente vai fazer uma busca bem básica ali na PubMed para ver o que acontece. Eu vou sair aqui do
do vocabulário controlado e vou voltar para a base bibliográfica para fazer a pesquisa por literatura. Então, vamos lá. Covid-19 é o nosso termo. Covid-19. Vamos fazer a busca por ele e ver o que a base de dados está buscando. Fazemos a busca aqui. Perfeito, a base vai nos dar. Então, agora a gente vai recuperar documentos, artigos e outras publicações, clinical trials e assim por diante, sobre esse assunto que a gente buscou. Vejam que nós já temos aqui um conjunto de resultados, 77 mil resultados sobre isso. Esse tema é novo, é explosivo em termos de informação, não é? Nós sabemos a quantidade de informação que está sendo procurada sobre ele, e todo dia que a gente buscar, a gente vai ter um resultado diferente. Vejam que aqui, então, aparece o número de resultados, os resultados de busca, né? Para a gente clicar e verificar. E aqui do lado aparece um gráficozinho dizendo, né, de quando tem essa informação. Então, a gente consegue restringir pelo gráfico. Porém, se a gente voltar aqui, como esse tema é novo, nós vamos ter quase nada. Então, vamos deixar aqui. E nós temos, então, mais de 67 mil resultados. Como que a gente vai saber o que a base está procurando? Porque aqui ela manteve o meu Covid-19, ela não está me dizendo aquela coisa de ampliar a busca. Como que a gente faz para descobrir o que a base de dados está buscando? Nós vamos clicar nesse ícone, linkzinho que aparece abaixo da caixa de busca em Advanced, que vai para a busca avançada. E lá na busca avançada, o que a gente tem? A gente tem o nosso histórico de pesquisa, vejam. Esse histórico de pesquisa vai ficar enquanto nós estamos usando aqui a sessão, ou se a gente quiser depois salvá-lo no nosso usuário, a gente até pode salvar no usuário. Para isso, a gente tem que ter login. Vejam, tem aqui. Isso aqui, buscaste por Covid-19, deu 67 mil resultados. Se eu clicar sobre essa informação, vejam, eu cliquei sobre o termo de busca e a base está me dizendo o que ela buscou. Ela buscou por Covid-19, mas também por severa síndrome coronavírus, por severa não sei o quê, e por tal informação. Mas eu não estou vendo todos aqueles sinônimos que nós vimos lá no MESH. Ela está buscando em todos os campos, suplementar conceito é o conceito do suplementar do MESH, então assim você vai tendo clareza do que a base está buscando. Deu 67.875 resultados por Covid-19, tá bem? Depois nós vamos fazer agora, em seguida, uma nova busca com os sinônimos para ver se vai dar alguma diferença aqui. As diferenças têm sido pequenas. Mas aqui, então, no histórico, clicando sobre a informação, a gente tem o detalhamento do que a base de dados está procurando. E se a gente concordar com isso, tá ok, clicamos nos resultados e vamos utilizá-los. Claro que aqui ficou demais, mas vamos usá-los. Se a gente não concordar com isso, a gente tem que fazer uma estratégia de busca mais elaborada, então, para buscar isso, ok? Então, para fazer uma busca básica, é simples, a gente vem na tela inicial, preferencialmente usa o conceito, né, o termo certo lá do MESH, e faz a busca. Temos o resultado. Aliás, é uma busca básica mesmo, eu busquei por um termo só, ok? Depois, a PubMed tem o recurso da busca avançada, que eu quero mostrar para vocês antes da gente voltar para as nossas estratégias de busca. Vejam que aqui na tela inicial mesmo, existe a busca avançada, Advanced. Vocês clicam aqui e vão chegar na mesma tela em que eu estava, que tinha o histórico, lembram? E aqui vocês podem, então, construir uma estratégia de busca. Diferente do que eu disse para fazer lá no WordPad, vocês podem fazer aqui. Porém, para fazer aqui, é preciso ter clareza do que a gente está fazendo. No nosso caso, a gente quer buscar, então, por Covid-19. Vejam que aqui do lado a gente pode escolher o campo de pesquisa. Então, todos os campos, autor, tá, várias informações, termo MESH ou não,
e assim por diante. No nosso caso, Covid ainda não é um termo MESH, é um conceito suplementar. Vejam a dificuldade de elaborar aqui. Eu escolhi, eu quero buscar nesse campo Covid-19 como conceito suplementar. Adiciona. O que ele vai fazendo? Ó? Vejam que ele vai formando a estratégia de busca aqui embaixo. Então, essa busca avançada da PubMed, ela não é tão simples. Ela é especializada. Então, se a gente vai depois, vamos buscar aqui. A gente quer buscar um termo MESH agora, idosos. Aged. Fazemos a busca aqui, todo termo que a gente digita, a gente tem que adicionar. E vejam o que ele vai formando a estratégia de busca aqui. Então, para usar essa busca avançada, também a gente tem que ter definido bem claramente o que a gente quer. O que eu estou buscando aqui, por exemplo, com esses dois termos que eu inseri? Eu quero que a base me traga documentos que usem Covid-19 apenas como conceito suplementar, não é em todos os campos, ou seja, se tiver no título, se tiver, não vai trazer. Só quando vai estar lá nos termos MESH como conceito suplementar. Eu quero que me traga o termo aged, idosos. Quando eu defino que é no campo MESH termos, ele vai trazer só os termos MESH. E aí, lembrem que eu disse que tem material da PubMed que não tem termos MESH. Então, quando eu faço essas estratégias de busca, eu tenho que ter clareza do que eu estou buscando, tá bem? Mas esse recurso de busca avançada da PubMed é fantástico. Então, vocês podem utilizar. Aqui também tem o campo Text to Word, que é um campo mais ligado a termo livre. Então, ele vai buscar no título, resumo, palavras-chave, e não só nos termos MESH, como aquele campo do MESH. Então, eu posso colocar agora o aged aqui e adicionar. Por que eu estou colocando duas vezes aged? Porque o primeiro eu disse para ele buscar só no campo termos MESH. Agora eu estou buscando no Text to Word, que é para buscar em vários campos que tenham palavras, como resumo, título, palavras-chave. Vejam que eu preciso ter esse conhecimento para fazer a busca com tranquilidade. E lidar com os resultados com tranquilidade, principalmente. Então, aqui, nessa nossa pesquisa, nós fizemos isso. Nossa estratégia de busca é essa, a PubMed montou para nós, bem especializada. O que acontece aqui? Quero chamar a atenção de vocês. Pode ser que tenha palavras no título, em outros campos, que nós não vamos buscar. Pode ser que nós deixamos de fora algumas coisas. Então, utilizem quando vocês têm certeza de que só querem termo MESH, só querem conceito suplementar, só querem text to word, que é esse aqui nas palavras livres, ok? Se não, deixem no campo geral. E vocês vão ter mais resultados em all fields aqui. Vocês vão ter mais resultados, mas vão ter que filtrar, né? E aí fazer a busca pelo termo assim. Conforme a gente vai fazendo... Opa, não fez? Está fazendo. Conforme a gente vai fazendo, vai armazenando no nosso histórico. Ok? Então, a busca avançada da PubMed, da nova interface da PubMed, ela realmente ficou uma busca avançada, como o próprio termo diz. É preciso conhecimento para usar esse recurso, então. Senão, a gente usa lá, tranquilamente, a busca na caixa de busca inicial, elaborando nossas estratégias de busca, como eu mostrei para vocês. Antes de voltar para o chat, ver as questões de vocês sobre isso, eu quero fazer uma outra busca que é muito frequente as pessoas nos perguntarem como faz, que é a busca por um determinado autor. Então, a gente fez uma busca por assunto simples, uma busca por assunto avançada, bem rapidinho, eu sei, nós vamos trabalhar um pouco mais isso, e vamos fazer uma busca por autor. Eu quero saber tudo que tem na base de dados de um autor, determinado autor. Eu vou usar um autor que é da fisiologia, um prêmio Nobel, enfim, e eu já sei o nome dele, já sei as iniciais. Vocês viram que eu digitei só o nome aqui, Moser, que é o sobrenome, e as iniciais do nome. E vou fazer a busca. Estou na caixa de busca geral. É o melhor lugar? Não. Já vou mostrar para vocês o melhor lugar. Mas aqui eu consigo ter resultados. 128 artigos, resultados, enfim, desse autor.
A PubMed, a nova interface, está reunindo bem os nomes dos autores. Antes estava meio disperso. Vejam, eu fiz lá na busca geral e ele fez direitinho a busca aqui. A melhor forma, entretanto, de fazer a busca por autor é clicando na busca avançada. Então, eu estou na página inicial, eu vou para a busca avançada e seleciono o campo autor. E aí eu tenho aqui, então eu vou usar aquele meu exemplo e vou fazer a busca. Aqui eu tenho certeza que ele só vai pesquisar por autor. Lá eu não tinha. E vejam que ele vai compondo, então, no seu campo de busca autor, a pesquisa para nós. E chegaremos, então, ao resultado de busca por autor, que no caso desse autor deu a mesma coisa, 128 resultados que tínhamos encontrado lá pela busca inicial, encontramos também na busca avançada. Ou seja, na busca avançada a gente tem a vantagem de poder escolher o campo. É uma vantagem, mas para alguns campos exige conhecimento, como eu falei para vocês. Ok? Eu fiz uma busca básica por assunto, mostrei a busca avançada e a busca por autor. Como estamos até aqui? A busca básica está tranquila para vocês, né? Eu fiz a busca básica por um termo só. Eu quero mostrar para vocês a busca básica por 2 termos, tá? Acho que temos um tempinho. Eu vou fazer assim, rapidamente. Digamos que a gente só quer buscar pelos termos certos, uma busca bem básica, sem ir só para o termo MESH, uma busca geral, assim. Vejam, mas já usando aqueles termos, né? Idosos e Covid. Vejam, eu venho aqui, eu digito aqui mesmo na caixa de busca, porque é simples, né? Então, eu digitei Covid-19 e idosos. E aqui eu estou só buscando os idosos até 79 anos. Faço a busca e estou tranquila. Tem um resultado aí, vejam só, 7.031 resultados relacionados a isso, sem usar sinônimos. É uma escolha que eu fiz. E aí, a escolha que eu fiz também está condicionada, na verdade, àquilo que a base de dados buscou. Lembrem que eu falei. Vamos vir aqui e vejam. Além de eu busquei o aged, vou chamar a atenção de vocês para isso. O aged, ele buscou como termo MESH e todos os campos. Se eu tivesse dito para ele buscar só nos termos MESH, certamente ele teria reduzido o número de resultados. E então, se eu fiz a busca assim, eu venho aqui e confiro se isso aqui está de acordo com aquilo que eu preciso, ok? Agora, eu vou voltar para a apresentação. Isso aqui vai estar na apresentação para vocês, é bem simples, mas... Aqui na apresentação, eu deixei para vocês a nossa estratégia de busca para relacionar isso, como a Covid afeta os idosos. Eu peço desculpas ao pessoal da área da saúde se essa estratégia não está contemplando tudo, mas, enfim, o que só relacionar Covid-19 e idosos. Vejam que, então, nós fomos lá no vocabulário controlado, no MESH, buscamos Covid-19, encontramos o termo certo e encontramos os seus sinônimos. Então, nós fizemos ora, né? Então, para a Covid-19, esse é o conjunto de informação que nós precisamos. Digamos, se eu fosse especialista, eu poderia ter colocado termos livres, lembrem-se. Eu fiz a mesma coisa com idosos, né? A gente foi lá no vocabulário controlado, encontrou idosos, sinônimos, os idosos com 80 anos ou mais, sinônimos, e juntamos ali. E, por fim, eu juntei todos. Como? Eu peguei o primeiro conjunto de informação, que é sobre Covid-19, coloquei entre parênteses, porque aqui a base tem que resolver isso aqui, o OR, coloquei entre parênteses e adicionei o AND, ou seja, queremos buscar por Covid-19 and idosos. Está aqui minha estratégia de busca. Essa é a estratégia de busca completa que nós fizemos lá, com Covid-19, seus sinônimos, and idosos. Vejam, vou reforçar isso, já falei, mas vamos de novo. Vejam que os conjuntinhos ficaram entre parênteses. O primeiro conjunto abre e fecha parênteses. Tem o AND, que é o operador booleano, que soma, né, que junta os dois termos. Abre o parênteses do outro conjuntinho,
O OR serve para buscar sinônimos, fecha o parêntese. Essa aqui é uma estratégia de busca completa, não tão especializada, que vai buscar no Mesh, nos termos lá no Text to Word, tudo aquilo, mas uma busca bem extensa, bem completa, em termos de termos e sinônimos. O que a gente pode fazer agora? O certo seria eu estar com o meu arquivo, né, aquele no WordPad aberto, e copiar e colar de lá. Como eu não estou, eu vou copiar aqui mesmo. Vou tentar colar, copiar, não consigo. Eu vou abrir o meu arquivo e copiar de lá. E aí nós vamos copiar e colar na base de dados. Você pode, então, copiar a informação completa da sua estratégia de busca que elaborou e colar na base de dados. Vamos fazer isso, que é Covid-19 e idosos, ok? As diversas formas para ver idosos. E aí, nós vamos lá na PubMed e vamos buscar. Porém, antes de fazer isso, eu lembrei da questão que nós tínhamos falado antes. Será que é igual digitar Covid-19 ou digitar todos os sinônimos? Vamos fazer essa estratégia. Estou indo lá para a página inicial. Vamos fazer de novo aquela, para a gente ter o resultado recente aqui, ó. Covid-19, apenas Covid-19, lembrando que a base está ampliando a busca para nós. 67.875 resultados. Agora, Covid-19 com todos aqueles sinônimos que nós encontramos. Bom, já deu uma diferença, para mim ela é relevante, 68.031 resultados, eu já nem lembro, 67 alguma coisa, mas para 68. Ou seja, a base de dados faz muita coisa, mas ela não faz tudo. Aí vocês vão me dizer, mas deu 500 resultados, que 300 resultados de diferença. Tá, aqui 300 resultados. Se tivesse dado 2 resultados de diferença, e aqueles artigos fossem seminais, fossem importantíssimos para a pesquisa de vocês, como ficamos, não é? Então, a gente testa as alternativas e vê qual é mais adequada para nós. E aí vocês vão me dizer, 68 mil resultados, ninguém vai ler na vida. Ok, eu entendo. Vamos voltar, então. O que nós fizemos, então? Nós fizemos a busca por Covid-19 de várias formas aqui. Agora, vamos fazer a nossa busca inteira, que é Covid-19 e idosos. Vamos copiá-la daqui, né? E jogá-la lá na base de dados. Foi isso que eu quis dizer para vocês. Eu não vou ficar aqui elaborando estratégia, porque depois que eu andei essa linha toda aqui da PubMed, ele vai ocultando a informação, eu não tenho visualização, eu tenho que elaborar no arquivo, preferencialmente. Vejam, estou indo, como que eu vou elaborar isso numa caixa de busca? É impossível ou é muito difícil de visualizar. Aqui nós estamos buscando, então, por Covid-19 e idosos. O que acontece? Nós já vamos reduzir bastante a nossa busca lá. Nós tínhamos 61 mil resultados para Covid-19, digo 68? Nem lembro. 68 mil resultados para Covid-19, e agora, quando a gente relaciona com idosos, que está relacionado à nossa questão de pesquisa, a gente reduziu para 7.690. E se vocês me provocarem e disserem, não, esse é um resultado impossível, eu diria até que não é impossível, mas se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente pode adicionar um novo elemento na nossa estratégia de busca. Então, né, a gente poderia dialogar assim, na verdade eu quero relacionar isso com, eu só quero saber sobre lesão renal aguda nos idosos. Então, o que nós iríamos fazer? Iríamos buscar os termos para lesão renal aguda nos idosos e fazer um novo conjuntinho de busca aqui para nós, ok? Então, como era mesmo, era... Eu tenho um novo termo aqui. O que seria certo a gente fazer? Desse termo como é no Mesh, se é assim, se é diferente, eu sei que é assim, tá? E usar os seus sinônimos. Porque nós estamos correndo aqui, nós só vamos usar isso. Ou seja, a gente só quer pesquisar sobre essa síndrome nos idosos, ou seja, a gente mudou a nossa questão de pesquisa. E é assim que a gente vai elaborando uma estratégia de busca.
tornando ela mais ou menos específica, conforme a nossa questão de pesquisa e a nossa necessidade em relação aos resultados da base de dados. Claro, parte principalmente da nossa questão de pesquisa, não é? E aí nós vamos fazer a busca aqui, adicionando, então, essa doença renal aguda, e nós chegamos a 104 resultados. Então, o que estamos pesquisando agora? Covid-19 e idosos e síndrome renal aguda, ok? Então, é assim que nós vamos moldando o nosso caminho de pesquisa na PubMed. O que fizemos? Fizemos só busca básica. Esse monte de informação que está aqui na estratégia de busca e que parece assustador e complexo, nós elaboramos aqui. Desde que a gente partiu lá do vocabulário controlado, vejam que facinho que ficou. Identificamos o termo certo, seus sinônimos, juntamos tudo, copiamos e colamos lá na base de dados. A base de dados nos dá o resultado. Ok? E aí, deixa eu voltar para ver como vocês estão. Ótimo, Daniele, ótima pergunta. Eu vou falar disso em sequência, tá? Eu só vou mostrar uma outra forma para vocês, que vocês podem trabalhar se vocês preferirem. Vocês viram que naquele slide que eu mostrei para vocês aqui, nós juntamos, então, tudo da nossa estratégia de busca. Nós juntamos idosos, Covid, etc. e tal. Eu quero dizer para vocês que vocês também podem, se vocês desejarem, fazer a busca por conjuntos na PubMed. O que nós temos aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês? Nós temos 3 conjuntos. O conjunto Covid-19, o conjunto idosos e o conjunto síndrome renal aguda, tá ok? Como que nós faríamos a busca por conjuntos? E está aqui no slide para vocês visualizarem depois. Nós podemos buscar por blocos. Não quero tornar complexo, mas eu vou mostrar isso para vocês, porque é muito interessante. Esse conceito da busca por conjuntos é o que está na base da pesquisa bibliográfica das bases de dados, e em especial em bases especializadas como a PubMed. Por conjunto é Covid-19 e seus termos relacionados. O que eu faço com isso? Eu vou copiar e vou lá para a base de dados, para a página inicial da PubMed. O que eu estou buscando agora? Só Covid-19 e seus termos relacionados. Faço a busca. Tem um resultado, ok? Nós vamos chegar aos 68 mil resultados. Eu já fiz a busca. O que eu poderia fazer? Voltar para a página inicial, deixo os 68 mil resultados lá, e pegar o meu conjunto idosos. E fazer a nova busca agora, para depois combinar as duas. Essa é a estratégia de busca por conjuntos. Ela é muito legal também, que daí você vai montando aos poucos. O que eu estou pesquisando agora? Só idosos na base de dados. Não tem Covid aqui, ó, 5 milhões de resultados. Tudo que está relacionado a idosos na base de dados. Tá? Mas é uma loucura. E agora, como eu vou juntar as duas? Se eu for na busca avançada, lembrem-se do meu histórico aqui, ó. Eu tenho aqui a busca 15, é a que trata de Covid, tem 68 mil resultados. A busca 16 é a que trata de idosos, 5.400 resultados. O que eu iria fazer? Eu quero a busca 15, aqui na minha estratégia de busca, daí aqui nós estamos fazendo uma busca especializada, mas é que em saúde e com recursos como a PubMed, a gente tende a fazer buscas cada vez mais especializadas. Então, a gente vai jogar aqui. O que nós queremos? A busca 15 e a busca 16. O que ela é? Nada mais do que aquela nossa busca sobre Covid e idosos que a gente fez antes e que deu 7.690 resultados. Só que aqui a gente fez primeiro por Covid, depois por idosos, e aí a gente vai juntar as duas e fazer a busca na PubMed, com esses símbolos que eu vou deixar na apresentação para vocês. 7.690 resultados. 2 formas para chegar ao mesmo resultado, e quem é o usuário da base escolhe. Então, temos essas alternativas na base de dados. E aí, antes de eu chegar na questão da Medline, que a colega perguntou, então eu vou mostrar para vocês que isso aqui está nos slides para vocês terem uma visão. E se parece complexo para vocês, vocês pedem ajuda.
testam, vão testando, não é? Mas não deixem de utilizar os recursos, principalmente quem já está na pós-graduação, quem vai fazer uma revisão sistemática e assim por diante, quem já é pesquisador. É interessante porque isso pode ser necessário tanto para a gente descrever a metodologia do nosso estudo, quanto para uma pesquisa mais avançada, de um nível de revisão sistemática e assim por diante. E aí, só antes de passar para como a gente chega aos resultados dos filtros lá da Medline, eu quero dizer para vocês, eu falei para vocês que vocês podem buscar nos campos livres ou naquela coisa do TW, que eu mostrei lá na busca avançada, que é o Text to Word. Quando vocês vão buscar no vocabulário controlado, tem o MH. Quando vocês vão buscar o termo suplementar, tem o NM. Eu só deixei aqui esses 3 que são os mais utilizados, porque vocês vão ouvir falar disso. Digamos que o artigo que vocês vão submeter peça que vocês usem os campos TW, o MH, a metodologia do estudo de vocês exija isso. Vocês têm aqui. Esses campos da PubMed, eles estão extensamente descritos no guia de ajuda de campos da PubMed, que eu vou deixar para vocês no final. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque ela é um pouquinho mais complexa e não vai dar tempo para a gente. Mas se vocês forem elaborar uma estratégia de busca, que vocês precisem desses campos em algum momento, nos procurem as bibliotecas da área da saúde, da URGS, em especial a biblioteca da Faculdade de Medicina tem um atendimento excelente também nisso, além, é claro, podem contar com a gente lá no ICBS, tá bem? Não sei se posso passar rapidinho nessa questão, apenas para a gente não se demorar. Caso vocês queiram que eu fale mais, vocês dizem. Agora eu vou passar, então, vou mostrar primeiro, para não deixar a Daniela esperando mais, eu vou mostrar para vocês. Estamos na tela de resultados, o que nós temos aqui? Já vamos acessar os artigos, ok? Mas nós temos uma ferramenta fantástica da PubMed, que são os filtros de pesquisa que aparecem na lateral dos nossos resultados. Filtros de pesquisa existem em todas as bases de dados, mas a melhor que eu conheço é a PubMed. A Embase também é muito boa. Então, o que a gente vai fazer? Temos 7.690 resultados. Vocês vão me dizer, Dirce, eu não quero todos esses 7.690. A Daniele quer só os que estão na Medline, ela não quer todos da PubMed. O que a gente faz? Vai encontrar o filtro de pesquisa que diga que ela só quer Medline. E qual que é esse filtro em específico? Está até na apresentação para vocês depois. Existe um campo, um filtro chamado Journal Category, que vocês vão poder selecionar. Se ele não está aparecendo para vocês, cliquem em filtros adicionais que aparece na lateral esquerda inferior da PubMed ali, e vocês vão localizá-lo. Vejam que tem vários filtros na PubMed. Então, desde tipo de artigos, vou fazer um exemplo depois, tá? Vejam aqui a quantidade de tipos de publicações que a gente pode filtrar por aqui, tá bem? Espécies, pesquisas em humanos ou outros animais. Eu, aliás, estou com humanos acionado, vou tirar o humanos. Idioma, né? O idioma é um filtro que, em geral, a gente não utiliza. Ele existe porque ele existe, mas a gente procura fazer a cobertura de tudo. Se a gente vai excluir, a gente tem que explicar, né, por que excluiu. E como a literatura internacional basicamente é em inglês, a gente vai encontrar um que outro digamos, em indiano, e não consigo ler, então, né. Temos também o filtro por sexo, né, masculino, feminino, assunto, esse não é muito utilizado. Vocês viram aqui, tem revisões sistemáticas, já vou falar sobre isso, e vou chegar na questão da Daniele. Se eu quero apenas as publicações que estão na Medline, eu venho aqui no filtro Journal e clico apenas Medline. E aí eu marco Medline aqui e dou mostrar. Eu já fiz tudo? Não, eu só mostrei o filtro aqui do lado, ó. Só mostrei. Para que ele faça a filtragem para mim, ou seja, me dê só o que está na Medline, eu clico sobre ele agora e ele está filtrando.
Está demorado para mim, mas chegamos a 6.777 resultados, que não é muito diferente do que estava, o que nos indica que esse conteúdo é muito coberto pela Medline, que é idosos e Covid. Mas em outras pesquisas pode não ser tão parelho assim. Então, para fazer a busca apenas por conteúdos da Medline, a gente faz a busca normal na PubMed, depois vem aqui na lateral esquerda, vê o filtro, seleciona o filtro Medline e tem apenas conteúdos da Medline. Agora eu posso dizer, lá na metodologia do meu estudo, que eu pesquisei na Medline e cheguei a 6.677 resultados. Quando eu não tinha esse filtro ativado, eu teria que dizer na metodologia do meu estudo que eu pesquisei na PubMed, Medline, PubMed/Medline, algo assim, e encontrei 7.690 resultados, ok? Aqui nós estamos usando o PubMed Medline. Quando a gente ativa o filtro, a gente está pesquisando apenas Medline. E aí, estando em PubMed Medline, vejam que tem aquela questão dos tipos de artigos, então, quero apenas artigos de revisão. Clico sobre ele e eu vou ter o resultado apenas de artigos de revisão. Chegamos a 379 resultados. É uma mágica, é um clique, mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para o cuidado com os usos do filtro da PubMed, em especial para revisão sistemática, meta-análise e outros mais. O que acontece? O filtro, ele é máquina, né? Lembrando, o filtro pega o que a equipe da PubMed, nesse caso do artigo de revisão, disse que é artigo de revisão. Os médicos, os profissionais lá, bibliotecários da PubMed, quando fizeram a indexação desse artigo, entrou veio da revista, entrou aqui, eles disseram, é um artigo de revisão. Então, quando eu clico no artigo de revisão, ele vai me dar. E isso é muito importante, em especial para a revisão sistemática, porque se não foi dito lá pela equipe que era revisão sistemática, não vai aparecer aqui. Aí vocês vão rir, vão dizer, está desconfiando da qualidade do trabalho da PubMed. Não estou, não é isso. O que acontece? O filtro revisão sistemática, a categoria revisão sistemática, por exemplo, e aí meta-análise vem junto, estudos clínicos randomizados vem junto, ela surgiu mais recentemente na PubMed, não era utilizado. Então, pode ser que vocês deixem de fora coisas que não deveriam. Usem com cuidado. E se vocês precisarem definir o tipo de estudo, vocês também podem colocá-lo lá na estratégia de busca, aqueles campos especializados de busca busca avançada aqui da PubMed, ok? Mas usem os filtros, mas usem com cuidado. Tem, por exemplo, o filtro de idade, que vocês podem vir aqui, cadê? Age, e utilizar os filtros de idade. Então, vejam que aqui estão os idosos de 80 anos ou mais. Isso aqui é bom de conhecer, porque vai te dando uma visão do que tu está buscando, não é? E se agora, daqueles idosos que a gente buscou, de 65 anos ou mais, e 80, eu quiser apenas de 80 anos ou mais, eu vou clicar aqui, vou mostrar esse filtro, vou clicar aqui e eu tenho o resultado. Então, quando nós estamos falando de Covid-19 e idosos apenas de 80 anos ou mais, e artigos de revisão, nós chegamos a 46 resultados. Se eu quiser, eu tenho que tirar agora os artigos de revisão, porque conforme a gente marca, vai ficando. Então, o trabalho com filtros tem que ser cuidadoso. Temos 1.707 resultados, Covid-19 e idosos de 80 anos ou mais. Então, é nesse sentido. Os filtros são impressionantes, no caso da PubMed, mas usem com cuidado, desconfiem, façam pesquisas adicionais conforme a necessidade de vocês. E quando vocês terminaram de fazer a pesquisa com o filtro, vocês têm que limpar.
Porque se agora eu voltar sem limpar, eu vou voltar aqui para a tela inicial e vou fazer uma nova busca, a PubMed mantém o filtro. Vejam aqui, ele está aqui, o filtro, que é 80 anos ou mais. Então, se eu limpar agora o filtro, o meu resultado volta a ser só Covid-19, ok? Lembrem-se de limpar os filtros de pesquisa, então, para isso. Ficou bem, Daniele? Ficou? Ok, ótimo, obrigada. Gente, é um pouco complexo, mas é a PubMed que é complexa, além de mim. Vamos adiante. Eu vou passar a apresentação aqui para ver se eu não me esqueci nada disso sobre os filtros. Não quero deixar... Mas é impressionante mesmo esse trabalho com os filtros e nos ajuda a reduzir a quantidade de resultados, a tornar nossa busca mais específica. Então, é muito bom de testar e conhecer isso. Recurso impressionante. Fica nosso alerta aqui para vocês nesse slide que eu estou mostrando, que quando vocês usam um filtro e por acaso a PubMed não indexou assim, pode haver alguma perda de informação. Então, façam a busca sempre desconfiando, de repente não usem o filtro, coloquem o tipo de publicação, por exemplo, lá na estratégia de busca. E para buscar apenas conteúdos Medline, usem o filtro Journal Medline, ok? Feito isso, deixa eu ver como é que eu estou de horário, eu quero mostrar para vocês, então, a questão dos resultados é simples, né? Visualização dos resultados está aqui. Vejam, vocês vão acessar aqui, então, o artigo, né, vai haver toda a informação do artigo, o título, autores, DOI, que é o Identificador Digital de Artigos, o resumo. Vejam que riquíssima que é a base de dados, que ela já traz artigos similares. Isso aqui é para expandir as nossas janelas. Então, se esse artigo é muito relevante para mim, dá uma olhada nos artigos similares, e assim por diante. Vejam que também temos aqui, ó, os termos MESH associados a esse artigo. Se esse artigo é muito relevante para mim, também vale a pena dar uma olhada nos termos MESH, porque eu posso dizer, olha que interessante, eu também quero buscar por, sei lá, oxidação, redução, sei lá, aqui, e passar a usar esse termo de busca na minha estratégia de busca. Então, isso pode enriquecer a nossa pesquisa por aqui. Se eu achei um artigo que é muito importante, muito relacionado àquilo que eu estou buscando, eu venho aqui e vejo os termos para ver se algum deles não serve para a minha estratégia de busca ficar melhor. Além dos termos MESH, ele traz substâncias relacionadas àquela pesquisa e assim por diante. Neste aqui não tem, eu vou passar para um outro resultado seguinte, porque que a nova interface da PubMed trouxe é a questão de citados por, novamente, esse não tem, eu vou passar para outro, para ver se a gente encontra um exemplo. Nós temos, então, as informações dos artigos similares, e esse aqui tem. Então, vejam só, esse artigo, então, nós temos a informação do artigo, e temos a informação de que ele foi citado por 2 outros artigos que estão na PubMed. Isso aqui, então eu posso contar citações na PubMed, saber quantas citações tem? Ainda não, eu diria para vocês que ainda não chegamos bem a esse nível, é um caminho que eu imagino que a PubMed está percorrendo. Mas tem 2 trabalhos que citaram aquele artigo ali acima que estão na PubMed. E para mim isso importa por quê, então? Importa porque se eles citaram, eles estão relacionados também de alguma forma. E aí pode ser interessante para mim acessar esses artigos. Aqui ao lado, no lado direito, a gente tem uma série de outras informações também importantes. Em especial, chama a atenção, são as mesmas informações, mas você clica, vai direto para os termos MESH e assim consegue ampliar a sua visão de pesquisa daquela área, daquele tema e assim por diante, tá? Então, usem o resultado para essas diversas funcionalidades. O que acontece? Eu estou usando o Mendeley, ele está mostrando para vocês aqui, visualizar PDF, ignore. Eu vou para outro resultado, chegamos aqui, vejam só, nós não estamos tendo aqui o texto completo.
Quando nós temos o texto completo, vai aparecer aqui em cima o íconezinho para o texto completo desses artigos. Então, vários que eu acessei aqui, para minha surpresa, não tem. Mas não, realmente não tem. Nem todos os artigos, então, têm o texto completo. Como nós dissemos, é uma base referencial. Ela pode ter ou não ter o acesso ao texto completo. Que no caso aqui só não está aparecendo, porque tem. Não está aparecendo o ícone que aparece aqui em cima por algum motivo. Deixe-me mostrar na tela aqui que eu devo estar fazendo algo errado. A gente tem o acesso ao texto completo na PubMed quando o artigo tem acesso aqui. E aí, sobre o texto completo, eu quero dizer para vocês, é para aparecer aqui um ícone para a gente clicar, mas a PubMed não tem obrigação de nos dar o texto completo, porque ela é uma base referencial. Então, se não tiver acesso ao texto completo, que a gente possa clicar, como o que está acontecendo com a gente agora, a gente desconfia. E a gente tem o recurso de pesquisar esse artigo no portal de periódicos da CAPES, lembrem-se sempre. Então, a base de dados PubMed é referencial, ela pode ter ou não a informação, tá bem? E, se não tiver, vocês vão buscar lá no portal de periódicos da CAPES. Aí pega a informação daquele artigo e vai para o portal e busca a informação lá. Inclusive, vocês podem buscar por DOI, lá no portal de periódicos da CAPES. Eu acho que esses resultados, tá bem. Eu vou pegar um exemplo aqui, nós temos o DOI do artigo, não encontramos o texto completo aqui, já vamos ver o que está acontecendo, e aí nós vamos lá para o portal de periódicos da CAPES, né, estando identificados, a gente vai acessar aqui o acesso CAF, ou com proxy, conforme for o caso de vocês, as duas formas funcionam, e aí a gente vai buscar o texto completo no portal de periódicos da CAPES. Vamos desconfiar, não basta, o fato de não ter a informação lá, não significa que o artigo em texto completo não está disponível. Eu vou colar agora que estou identificada, eu vou colar o DOI e vou fazer a busca por ele no portal de periódicos da CAPES, vejam. E aí, eu vou encontrar o artigo, se ele estiver disponível via portal de periódicos aqui. Se ele não estiver disponível, não vou encontrar, que é o caso do que aconteceu agora. Meu exemplo foi péssimo. Vou voltar um pouquinho para ver como vocês estão. Ai, ótimo, obrigada. Vocês estão conseguindo acessando pelo DOI? Então, é possível que a PubMed tenha tirado, né? Tenha tirado, então, o ícone que aparecia aqui, mas, então, isso foi nessa semana, porque na semana passada ainda tinha, quando eu revisei a apresentação, estava lá. Então, eu vou clicar aqui no DOI e estamos indo para o texto completo. Parabéns, parabéns, meninas, obrigada. Então, nós vamos para o texto completo se tivermos acesso ao texto completo. Não tendo, desconfiem, vão para o portal de periódicos da CAPES, façam a busca pelo DOI ou pelo título do periódico e vocês conseguirão acessar. Novidade, aprendemos juntas, viu, meninas? Daniela e Kelly, aprendemos juntas isso. Aliás, vocês me ensinaram, obrigada. Então, existia um ícone aqui onde a gente clicava, agora a gente clica no DOI e vai para o texto completo. É possível que isso volte, viu? Estou sentindo falta disso aqui, mas vamos nos acostumar, clicando no DOI, a gente vai para o texto completo. Eu só fiquei em dúvida naqueles que não têm DOI, como ficou isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode ver isso, passar para vocês depois, se for o caso. Porque alguns artigos não têm DOI, então pode ser que não leve, como é o caso desse aqui, não está levando ao texto completo, e nós termos acesso no portal de periódicos da CAPES. Se não temos o DOI, vamos pegar o título do periódico, fazer a busca pelo título do periódico lá no portal de periódicos da CAPES, e daí a gente vai para a segunda abinha, que faz a busca, chega no ano, volume, e entra no artigo. Não desistam apenas porque não encontraram na PubMed. Essa é a dica, tá? E aí eu quero mostrar mais duas coisas para você. Obrigada, Gurias, para vocês. Primeiro, 2 ou 3 coisas, acho que dá tempo até as 4.
Estamos, então, vou voltar aqui para a PubMed, vamos fazer uma busca bem rapidinha, que é, estamos no resultado de busca e queremos exportar esses resultados para o nosso gerenciador de referências, para quem usa Mendeley, Zotero, EndNote e outros gerenciadores de referência. Como que a gente faz isso na PubMed? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para vocês aqui, para visualizar melhor. A gente tem um recurso abaixo da caixa de busca ali, a gente tem vários recursos, mas vamos clicar em Send To e escolher a opção Citation Manager. Deixamos isso lá marcado para vocês na PubMed, tá? Na apresentação da PubMed. Clicamos em, então, Send To Citation Manager, e ele vai nos mostrar essa nova caixinha aqui, que é diferente da interface anterior. O que ele está nos perguntando? O que você quer exportar, Dirce? Todos os resultados desta página, que deve ter 10, alguma coisa assim, ou uma seleção de resultados? Vejam que a PubMed está me permitindo exportar 67 mil resultados, coisa que na versão anterior não dava. Agora nós podemos exportar todos de uma vez. Isso é muito bom. Eu não vou fazer todos, porque demora demais. Mas eu posso fazer uma seleção. E aí eu preciso selecionar, é verdade, PubMed. Seleciono e exporto aquela seleção, 2 resultados. Ou eu exporto apenas aquela página, que é o que eu vou fazer, para ter cerca de 10 resultados, então. Eu não quero mais apenas os selecionados, eu quero esta página que a PubMed está me mostrando para ser mais rápido. Clico ali e clico em Create File. O que vai acontecer? A PubMed vai gerar um arquivo que está aqui no meu rodapé do navegador, estou usando o Chrome, ele vem para o rodapé do navegador, está bem pequenininho no canto inferior esquerdo. O que aconteceu? Ele baixou um arquivo com as referências que eu pedi. Esse arquivo foi lá para a pasta Downloads do meu computador, ou onde eu tiver configurado para ir. Eu exportei um arquivo de referências e não texto completo, né? Eu estou exportando referências e resumos, informações, e eu vou importar no meu gerenciador de referências. Seja ele Zotero, seja ele EndNote, seja ele o Mendeley. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, com o Mendeley, que eu já tenho aberto, apenas para vocês terem uma ideia. Depois que eu exportei da base de dados, daquela forma muito simples, eu vou no meu gerenciador de referências, seguindo o passo a passo do gerenciador, que eu não vou entrar em detalhes, porque ou vocês sabem ou fazem o curso de gerenciadores com a gente, e eu vou importar para cá o que eu exportei daquela base de dados. O que isso, enquanto ele lê aqui, o que isso traz de ganho para nós? A gente vai ter as referências organizadas no nosso gerenciador, para que ele possa lê-las, para que a gente possa usá-las como editor de texto, para fazer citações e referências de forma automática. E a gente vai tê-las ali organizadas para uma eventual revisão sistemática também. Eu exportei, o arquivo foi lá para o meu arquivo, para a minha pasta de downloads, deixa-me ver onde foi. Esse PubMed é o meu arquivinho que está ali. Eu vou selecioná-lo, clicar nele, clicar em abrir, e o que vai acontecer agora, que está um pouco lento, mas está vindo, as referências que eu exportei da PubMed serão importadas no meu gerenciador de referências. O que a gente está fazendo aqui é mais um estímulo, né, informação de como exportar, e um estímulo para que vocês usem o gerenciador quando vocês quiserem, tá bem? Vejam que na minha tela aqui, inclusive, tem uma tela sobre o gerenciador, para vocês terem essa informação de como exportar, ok? E aí eu peço desculpas para vocês, que na minha apresentação vai ficar, então, o acesso ao texto completo como estava na semana passada, com os ícones lá em cima. Tomara que isso volte, porque ajudava muito, né? E aí, vamos ver aqui no gerenciador, vejam como as minhas referências já apareceram aqui, aquelas que eu exportei lá da PubMed. Aliás, uma página da PubMed tem bastante referência. E agora eu posso usá-las no meu editor de texto para fazer citações e referências de forma automatizada nos diversos estilos de normalização. Isso, então, vocês vão fazer
exportando a referência ali na base de dados. Deixa eu mostrar para vocês de novo, é só para lembrar, né? Em Send to e exportando para o gerenciador de referências. Antes de voltar, e daí eu vou encerrar depois mostrando apenas o Clinical Queries, que é um recurso adicional da PubMed, mas antes de voltar e falar do Clinical Queries, eu quero mostrar para vocês que vocês podem salvar alertas de pesquisa na PubMed. Digamos que a gente elaborou uma super estratégia de busca, tá bem, a nossa estratégia de busca reflete a nossa pesquisa, fomos lá, fizemos a pesquisa, estamos iniciando a tese, tem mais 3 anos pela frente, não é? 4. Fizemos a pesquisa bibliográfica, nossa estratégia de busca está bem definida. O que a gente faz? A gente cria um alerta de pesquisa, para que a base de dados nos informe toda vez que entrar um documento novo sobre aquele tema da nossa estratégia de busca. Então, agora, como que a gente cria um alerta de pesquisa na PubMed? Primeiro, a gente tem que se identificar na base de dados. Vejam que aqui em cima está aparecendo que eu estou logada, Dir Santin. Se não tivesse isso, apareceria a possibilidade de eu fazer login ou criar um usuário do NCBI. Eu recomendo que vocês façam. Lá no usuário, vocês podem salvar favoritos, fazer uma porção de coisas, mas que vocês façam esse usuário especialmente para criar alertas de pesquisa. Se você fez uma boa estratégia de busca, você clica aqui em criar alerta e você dá um nome para aquela estratégia de busca, etc. e tal, e você diz para a base de dados, quero que você me avise quando tiver novos resultados. E aí, qual a frequência? Diariamente, semanalmente, uma vez por mês? E assim vai. E aí você salva aqui, e o que acontece? Agora, se eu salvar essa informação, vou salvar aqui, toda vez que entrar um documento novo sobre... Ele quer que eu me identifique de novo, mas enfim, se eu salvar aqui, toda vez que entrar um documento novo sobre aquele tema da minha estratégia de busca, a PubMed vai me avisar mensalmente, como eu pedi aqui, diariamente, semanalmente. Isso vai evitar que haja lacunas na minha pesquisa no decorrer do tempo. Eu também posso voltar para a base de dados, eventualmente, uma vez por mês, no meio da tese difícil, eu sei, mas... e fazer a pesquisa, para ver se entrou algo novo, com aquela minha estratégia que eu salvei lá no arquivo. Mas o recurso de salvar alerta ajuda muito, eu super recomendo que vocês testem, pelo menos testem com algum assunto de vocês, para verem como isso acontece. Ah, que interessante, a Kelly está comentando ali no nosso chat, que clicando no identificador ali da PubMed, abre outra tela com a opção do PDF do artigo. Vamos testar, então. Eu vou fazer a minha busca aqui de novo, vamos testar rapidinho, porque realmente essa mudança é de agora. Vou pegar um outro resultado aqui, a gente já clicou em vários, e vamos ver se ao clicar no identificador, aqui, realmente, isso é novo também, tá, gente? Olha só que mundo novo temos. Até a semana passada, a gente, ou a outra que eu revisei, tinha o identificador. Agora tem um outro código, então, que, segundo a colega, levou-a para a página que leva para o PDF. Vai levar para a página que tem aquele PDF do periódico. Então, está ali a inovação da base de dados mais recente, talvez, que é, no resultado de busca, ao invés de ter a caixa de acesso ao PDF do editor, ele está levando para esse PMCID, que é um identificador novo, onde a gente clica e consegue ir, então, para o site que tem o PDF, ou clicando sobre o DOI. Muito bom, gurias, que bom que vocês testaram. De qualquer forma, reforço o seguinte, se clicarem, chegarem num site fechado, clique aqui, pague $40, desconfiem. Vão lá para o portal de periódicos da CAPES, façam a busca, se não encontraram, peçam para a biblioteca da unidade acadêmica de vocês, tá bem? Ai, faltou essa parte, eu preciso mostrar para vocês duas coisinhas, então, que eu ia esquecer de uma, mas já me lembrei. Vou voltar para a PubMed, para a página inicial, e mostrar para vocês que tem o recurso de busca, então, o que eu vou mostrar agora? A busca direta pelo Mesh,
e depois eu mostro o Clinical Queries, e a gente encerra e faz uma sessão de perguntas, tá bem? Vou clicar aqui no Mesh, e no Mesh, havendo um termo de busca, a gente pode fazer a busca por aqui. Eu gosto de falar disso, preciso falar disso, porque o pessoal pergunta muito como faz a busca direta pelo Mesh. Faz assim, busca o termo, encontra o termo, marca ele, e vem aqui, tem uma caixa de busca aqui do lado, adiciona para a caixa de busca. O que nós fizemos? Jogamos o Covid-19 aqui para a caixa de busca. Aí a gente segue a nossa pesquisa com o aged, né? Idosos. Encontramos o termo, marcamos ele, vamos aqui ao lado, adiciona para o nosso Search Builder. Eu fiz aqui a minha estratégia de busca. Se eu quisesse, eu poderia colocar ainda aquela lesão renal aguda, não é? E a partir disso aqui, eu posso pesquisar na PubMed, tá? Vejam que tem Search PubMed. Ah, muito fácil, muito legal. Ok, eu quero deixar um alerta importante para vocês. Se vocês fizerem aqui, vocês não estão usando sinônimos, não estão buscando termos livres, vocês estão buscando apenas no campo termo mesh, e no caso da Covid-19, um conceito suplementar. Então, tenham clareza disso. É possível fazer a busca pelo mesh? Sim, mas apenas com os termos mesh. Nada de sinônimos, nada de variações, nada de outras coisas. Feito isso, fizemos a busca e ele veio para cá, para nosso resultado aqui, para nossa tela de resultados. E aí, comprovando minhas falas, vejam que antes, quando a gente fez a busca com sinônimos, aged e os idosos mais de 80 anos, a gente tinha mais de 7.000 resultados. Aqui fizemos a busca pelos termos mesh apenas, e conceito suplementar, temos 4.250 resultados, tá bem? Então, como nós fomos lá, nós fomos pelo mesh. Entramos no mesh, buscamos os termos, e tem uma caixa de busca lá para a gente fazer a busca, porém, ela é restrita aos termos mesh, e não aos sinônimos e tudo que mais a gente pode adicionar na nossa caixa de busca. Para terminar, e aí vamos dialogar um pouquinho, se vocês tiverem um tempo, eu agradeço, peço desculpas por passar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês a Clinical Queries, que é um recurso interessante da PubMed também, vai estar aqui na apresentação para vocês, que vocês podem utilizar, então, a Clinical Queries para pesquisa de estudos clínicos, revisões sistemáticas e tópicos em genética médica. Esse recurso, então, é uma ferramenta de busca, já vou mostrá-la para vocês. Ela é uma ferramenta adicional da PubMed, ela não é a PubMed, ela é a PubMed Clinical Queries. Nela, a gente faz a busca e consegue usar uns filtros de pesquisa para buscar apenas estudos clínicos, revisões sistemáticas e tópicos de genética médica. Nós clicamos aqui e vamos fazer a busca, então, por Covid-19. O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar informações sobre isso. E aí, para minha surpresa, de novo, eu tenho uma alteração da semana passada para cá, que é o seguinte, os tópicos de genética médica parecem ter saído daqui. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Estudos clínicos e outras categorias de estudo que a gente pode buscar. Então, vejam que a PubMed está passando por revisões intensas. Então, eu recomendo esse recurso para vocês, mas ele está bem novo até, está diferente do que estava na semana passada, e a gente vai descobrindo. Ele é um recurso adicional apenas para buscar, então, essas categorias. E, inclusive, da semana passada para cá, parece ter saído a categoria revisão sistemática, tá bem? Nossa, muita atualização. De qualquer forma, para vocês conhecerem que tem esse recurso na PubMed, que para pesquisa clínica pode ser relevante. Quero pesquisar apenas estudos clínicos, quero pesquisar por categoria relacionada apenas a diagnóstico e assim por diante, e vocês têm os resultados mais específicos. Podem utilizar, então, isso que a gente falou. Para saber mais sobre PubMed, e em especial, campos de busca da PubMed, aquilo que eu falei para vocês dos campos MESH, do TW, como buscar em campos lá na busca avançada, campos especializados,
nós deixamos um linkzinho para vocês aqui na apresentação, que vocês podem utilizar para acessar, lá tem todo o detalhamento dos campos, etc. E também podem procurar ajuda das bibliotecas URGS. Do outro lado aqui, temos as perguntas frequentes que eu mostrei para vocês na página inicial da PubMed, que é bom para a gente ter uma ideia do que a base de dados faz pela gente também. De uma forma bem geral, e agora eu vou voltar para dialogar com vocês, é isso que eu tinha para mostrar para vocês da PubMed. É mais uma introdução para que a gente possa ver as várias possibilidades de uma base de dados altamente especializada e com recursos de pesquisa fantásticos, como é o caso da PubMed, tá bem? E vamos todos descobrindo juntos, clicando e descobrindo. A base mudou em 2019, não é? E ela ainda está com diversos recursos em transformação, em transição. Então, nesse sentido, a gente vai pedindo ajuda e auxiliando um ao outro. Sim, nós temos uma avaliação, né, esqueci de falar, temos uma avaliação da nossa atividade, eu pediria para vocês, é uma sessão de perguntas ainda, mas se vocês tiverem, por gentileza, um tempinho, eu peço a Ariel que disponibilize, então, o link para a avaliação da nossa atividade. Por favor, façam a avaliação para a gente, que é bem importante, nós temos remodelado os nossos cursos, as ferramentas de informação, elas se transformam muito, estamos aqui confirmando isso com a PubMed hoje, e é por isso que a gente precisa dessa rede de apoio também, para a gente se manter atualizado como pesquisador, para ter um suporte. Temos esse suporte, queremos dizer para vocês, nas bibliotecas URGS, e contamos com essa rede de colaboração de vocês pesquisadores também. Se vocês têm questões, por gentileza, ponham no chat, se não pedimos que preencham o nosso formulário de avaliação, e a gente fica à disposição aqui de vocês, tá bem? Agradeço muito a participação de vocês, está aberto para questões, e a gente também pode seguir dialogando em outras oportunidades.